Bora lá pro próximo vídeo. Bom, então assim, que eu disse no anterior, né, galerinha, que Minas não foi o primeiro lugar onde se encontrou ouro. Você vai encontrar ouro antes, como por exemplo se encontrou na região que hoje chamamos de São Paulo. No entanto, né, a quantidade de ouro para ser explorada não foi grande o bastante para que essa exploração fosse duradoura, tá? Bom, quando é que ela se tornou duradoura? Quando é que encontra um ouro mais para o interior do continente? Aí tem muita coisa importante, galera, para vocês pensarem, tá? Ó, primeira coisa importante, os portugueses, vou usar esse termo mesmo, eles cagavam de medo da população indígena, tá? E assim, esse medo, ele vai evitar que simplesmente os portugueses adentrem para o interior de forma deliberada, né? A questão é muito simples, gente. O indígena, a população nativa, ela ocupa um território, ela é dona daquele território, certo? Então, quando o português pensa em entrar para o interior, né, em invadir essas terras, em tomar essas terras, inevitavelmente, para poder conseguir realizar isso, ele vai ter que promover guerras. E guerra tem um custo, né? E esse custo ele é tanto econômico, né? Você vai ter que investir em algum treinamento, você vai ter que investir em armamento, né? Isso, né, tem um custo, né, além do custo das próprias vidas. Então, os portugueses, né, isso é muito interessante de se pensar, eles vão evitar entrar para o interior, tá? A principal atividade econômica, que era a cana-de-açúcar, ela era praticada nas regiões litorâneas. Então já tinha ocorrido ali, a partir da década de 1530, iniciativas militares que conseguiram enraizar um pedaço de invasão territorial portuguesa no continente dos indígenas, tá? Para que houvesse condições de entrar mais para o interior, primeiro essas invasões litorâneas, essas áreas coloniais portuguesas litorâneas, elas tinham que dar certo. Elas deram certo? Deram certo. Mas se não houver um grande motivo para ocorrer uma entrada para o interior, o português não vai entrar para o interior. Por quê? Porque a população nativa é foda, ela resiste, ela briga para impedir que esse invasor continue roubando suas terras, destruindo suas terras, matando, né, seus familiares, os seus parentes, tá? Não pense que a história desse lugar ela foi uma história pacífica, nunca foi, tá? E não é hoje, tá? O Brasil tem índices de homicídio, tem índices de morte política que simplesmente são muito característicos de regimes ditatoriais e de guerra, né? A gente tem índices de pessoas mortas por arma de fogo hoje que são maiores do que índices de países que estão em guerra civil. Isso é muito preocupante, né? Bom, retomando, né, o português, né, o invasor português que está enraizado no litoral junto com a atividade canavieira, ele não vai entrar para o interior sem que haja um grande motivo. Esse ponto é crucial no seu entendimento. Por quê? Porque digamos que vai ocorrer um grande motivo. E esse grande motivo vai simplesmente fazer com que o português do litoral, de uma porção desse litoral que ele invadiu e ocupou, se manteve, se enraizou, vai obrigar ele a entrar para o interior. Tá? O que é que ocasionou isso? O que ocasionou isso
foi a invasão que os holandeses promoveram na região Nordeste, tá? Essa invasão que os holandeses promoveram foi uma invasão dos territórios que os portugueses tinham criado depois de invadirem e tomarem o território da população nativa, tá? Então, assim, ocorreram duas tentativas de invasão holandesa. Na primeira tentativa, que foi em Salvador, essa invasão não deu certo. Essa invasão fracassou, tá? Deixa eu só pegar aqui a data para vocês, para ficar bonitão. Aí ando um pouco com o professor. Vou dar aqui de perspectiva aqui, que as datas acabam tendo alguma importância para vocês, tá bom? Mas ó, só para vocês terem ideia, olha que coisa doida, né? Em 1624, os holandeses tentaram invadir Salvador. Salvador não era um lugar qualquer dentro da colônia de exploração portuguesa. Salvador era a capital de toda essa invasão, de toda essa colônia portuguesa criada no continente dos indígenas. Então, os holandeses, eles invadiram para dominar a capital, tá? Essa guerra, né, esse conflito, ele vai se dar ali, né, em 1624, finalzinho ali do ano, e vai se estender até 1625, tá? Foi problemático para os portugueses conseguirem manter a capital dessas colônias no lugar que eles chamavam de América do Sul, em seus próprios domínios. Mas eles conseguiram fazer com que os holandeses, tivessem frustrada a sua tentativa de invasão. Os holandeses desistiram? Não, tá? Em 1630, os holandeses retornaram. Só que dessa vez eles não foram atacar Salvador, que por ser a capital, você até imagina, né? Muito provavelmente era o lugar mais protegido dessas invasões coloniais portuguesas dentro do continente dos indígenas, né? Aí eles acabaram conseguindo invadir, em 1630, a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco, pessoal, é muito mais do que hoje é o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco hoje é um estado pequeno. A capitania de Pernambuco, ela englobava outros estados aí dessa região nordeste, tá bom? Quando a gente chegar no século XIX, eu explico melhor isso para vocês, tá? Mas assim, o que é que você tem que guardar nesse momento? Que a capitania de Pernambuco era a principal área de produção de açúcar da burguesia portuguesa, estivesse ela em Portugal ou na colônia Brasil, e da nobreza portuguesa, estivesse ela em Portugal ou do Brasil. Era a área que mais gerava riqueza para a coroa e para a burguesia portuguesa. Então, quando os holandeses invadem e conquistam, eles ficaram lá, gente, até 1654. Então, se você for somar da iniciativa da invasão, né, até o término dela, foram 24 anos. Isso deixa até um legado, né, na herança genética da população da região de Pernambuco, né? Essa presença holandesa. Mas, assim, tipo, eles ficaram por um tempo lá, né? Professor, mas por que os colonos portugueses não expulsaram eles? Bom, a gente chega lá. Essa é uma pergunta importante a ser respondida. Tem uma outra ainda mais importante do que essa, que é a seguinte pergunta. Anota aí no seu coraçãozinho. Por que os holandeses, que até então vinham sendo parceiros de Portugal na economia açucareira, por que de repente eles surtaram, né, e decidiram atacar aqueles que até então eram aliados? A resposta para essa pergunta, ela é importante
para que você entenda o que motivou a invasão holandesa dessas colônias portuguesas, tá? O que vai motivar, pessoal, é o seguinte, e aí a coisa é um pouco complicada, mas pode ser que apareça na sua vida. O que vai motivar essa invasão é um período da história de Portugal e da Espanha que a gente chama de União Ibérica, tá? Os Países Baixos, né? E o que seriam os Países Baixos? Né? Seriam territórios do que hoje a gente chama de Holanda e Bélgica. Os Países Baixos, antes de serem países independentes, eles eram dominados pelos espanhóis. Só que em 1580, né, os Países Baixos vão declarar sua independência da Espanha. Isso vai gerar um conflito e uma guerra dentro da Europa que vai durar por muitos anos, vocês não têm ideia. Só que é aí que está o ponto, né? Em 1580, os Países Baixos falam, somos independentes da Espanha. Só que em 1580, Portugal deixa de ter um sucessor que seja português à coroa de Portugal. Olha a treta. Né? O que aconteceu na verdade? O rei, que era jovem, chamado Dom Sebastião, achou que era o Super Portuga, né? E foi tretar no norte da África com a população muçulmana, que dominava o norte da África. E ele desaparece no ano de 1578. Só que esse rei, que era metido a herói, ele não deixou nenhum herdeiro. Dentro daquela questão dos casamentos arranjados entre essas várias dinastias europeias, quem vai reivindicar legitimidade à sucessão é o rei da Espanha, o Felipe II. E é aí que tá a treta, galera. É aí que tá a treta. Tá? O Felipe II é espanhol. A Holanda declarou a independência da Espanha. Inclusive no mesmo ano em que, né, o Felipe II simplesmente acaba unindo a coroa portuguesa com a coroa espanhola. Bom, aí você já imagina aí, já deixa fervendo na sua cabeça. Pô, então cada uniu Portugal e Espanha, aqueles dois países pequeníssimos dentro do contexto europeu. Só que foi mais do que isso. As invasões realizadas pelos portugueses, as invasões realizadas pelos espanhóis também foram unificadas. Tá? Então você imagina que é uma unidade em escala global. Tá certo? Onde é que entra a invasão nisso? Se agora quem manda na colônia Brasil é um rei espanhol e os holandeses declararam independência da Espanha, como retaliação, como tática de sabotagem, o rei da Espanha simplesmente vai impedir que os holandeses continuem se beneficiando das atividades econômicas que eles têm com o comércio açucareiro do Brasil e as coisas que, de certa maneira, estão associadas a isso. Transporte de açúcar, venda na Europa, escravidão. Tá? Os holandeses vão se beneficiar de tudo isso de alguma forma. Beleza? Bom, é aí que surge a ideia da invasão. Tentaram uma vez, primeiro em Salvador, não deu certo, né? Depois tentaram em Pernambuco, deu certo. Só que não invadiram só, né, naquilo que os europeus vão chamar de América do Sul. Os holandeses vão invadir também colônias africanas. Ou seja, os holandeses eles vão tumultuar dentro desse período de 1630 a 1654 a dinâmica do triângulo comercial, né? Ou seja, eles vão tumultuar o fornecimento de mão de obra de pessoas
a serem escravizadas nas colônias açucareiras, porque eles invadiram na África. E eles vão tumultuar a produção açucareira feita na região Nordeste. Mas eles vão tumultuar para quem? Para os portugueses. Tá? Para eles holandeses vai estar perfeito. Para os colonos portugueses, né, de Pernambuco, as coisas vão funcionar muito bem também. Né? Então a elite, até certo ponto, né, enquanto Maurício de Nassau administrou a capitania de Pernambuco ali, né, ele holandês, ele vai conseguir simplesmente fazer uma gestão onde o português que ali se encontra, né, acabe enxergando a administração holandesa como uma administração parceira. Né? Então Maurício de Nassau ele vai, evidentemente, organizar as coisas para que essa elite latifundiária, essa elite nobre, essa elite que está em Pernambuco continue se beneficiando das suas atividades, mas tendo situações mais vantajosas com os holandeses. Tá? Foi isso que fez com que os colonos portugueses acabassem aceitando a administração colonial holandesa. Beleza, galera? Então é isso, tá bom? Bora pro próximo vídeo.